Olá humanos, meu nome é Ayla e sejam bem-vindos ao meu cantinho de reflexões. Hoje eu resolvi fazer um vídeo bem diferente dos vídeos que eu costumo fazer, porque é pra ser um especial de Halloween. Como estamos chegando no Halloween, né, quando esse vídeo sair, se tudo der certo vai ser no dia do Halloween. Então eu quis trazer um vídeo diferente, aí meio que na atmosfera de terror, essas coisas, porque é uma data que eu gosto bastante. Sempre, desde criança, sempre adorei Halloween. Sempre adorei coisas relacionadas com terror, coisas sombrias, essas coisas, sempre achei muito legal. Então resolvi trazer esse vídeo aqui meio diferenciado. No vídeo de hoje, o que me inspirou a fazer esse vídeo foi um caso que eu vi numa série da Netflix que se chama Moradores Indesejados. E essa série traz vários relatos de pessoas que moraram com o que lá nos Estados Unidos, lá fora eles chamam de roommate, que seriam tipo colegas de quarto, colegas de casa, de apartamento. São pessoas que vêm morar com vocês e vocês dividem as contas, sabe? Pra não ficar tão pesado. Ainda mais que lá moradia nos Estados Unidos costuma ser mais caro, né? Então nem sempre a pessoa consegue arcar sozinho com as contas, então ela procura alguém pra dividir, né? Às vezes é alguém da família, mas às vezes a pessoa não consegue, não tem ninguém na família que queira, então ela vai atrás de qualquer pessoa que queira dividir as contas. E com isso, né, como você não conhece a pessoa, pode dar sorte de encontrar uma pessoa legal, bacana, mas pode dar muito azar. E aí essa série trata disso, de pessoas que pegaram os piores roommates do mundo, assim, as pessoas mais perversas, e acabaram se dando muito mal por conta disso. E o caso acho que mais chama atenção, que mais te deixa assim agoniado, é o do Jameson Bateman, que ele tinha essa coisa de mudar para casa das pessoas e não sair mais, e não pagar mais o aluguel e ficar atazanando as pessoas, e o caso dele é bem agoniante. E aí, baseado nisso, eu resolvi trazer uma história de ficção baseado nesse caso. Então, é uma ficção que eu vou contar aqui, não foi algo que realmente aconteceu, mas é baseado na história dele, no que aconteceu com ele. Eu até vou deixar na descrição um vídeo contando bem, tintim por tintim, a história dele de um outro canal, para vocês entenderem. Então é uma história de ficção baseada num fato real e inspirada em coisas reais que aconteceram. E a história traz a perspectiva de uma vítima ficcional, né? Essa vítima que eu vou contar que não existiu, mas ela é baseada nas vítimas que existiram. O que acontece com ela é bem parecido com o que aconteceu com vítimas que existiram. Claro que eu dei mais uma, né, dei uma exagerada, assim, pra ficar uma coisa mais terror, mas, assim, não muito. O que aconteceu ali com essa vítima aqui da minha história é bem semelhante com o que aconteceu com as vítimas de verdade. Acho que vocês vão gostar, eu gosto muito de escrever história, então eu queria trazer esse lado um pouquinho pro vídeo. Pode ser que não dê certo, mas é só um especial de Halloween. Tá, depois vai voltar a ser como os vídeos normais mesmo. E até por ser um vídeo diferente, eu resolvi aparecer aqui um pouquinho pra vocês, tá? Então, vamos pra história. Lembrando que é uma história de ficção baseada em um evento real. O nome que eu dei é Um Monstro em Minha Casa. Nova York não é uma cidade barata, e eu confesso que minha situação financeira não estava das melhores lá pela metade dos anos 2000, onde eu precisava trabalhar duro para pagar as contas e viver minimamente bem. Porém, eu conseguia morar num apartamento bom, um bom espaço, bem mobiliado e confortável, onde eu me sentia bem, depois de um dia duro de trabalho. O tipo de lugar que chamamos de lar. Era um apartamento alugado que eu dividia com meu irmão Jerry. Tudo estava indo muito bem, até que Jerry resolve finalmente se casar com sua namorada de longa data. E os dois compram uma pequena casa no subúrbio e se mudam para lá. Assim eu fico sozinho. Só eu e minhas plantas naquele apartamento que agora era tão solitário. Era estranho não ter com quem brigar pela posse do controle da TV, com quem reclamar do trabalho, nem discutir sobre o jogo de rugby. Me sentia solitário, mas pior do que isso, estava mais liso que tudo. Agora precisando pagar o aluguel inteiro, não sobrava dinheiro para nada. Meu irmão então me deu a solução de ouro. Peter, já que você ainda tá longe de pensar em casar com alguém, pensa então em conseguir um colega de apartamento, alguém que pode morar com você e dividir a conta, como fazíamos. Assim você não se sente tão sozinho e ainda fica menos apertado com as contas do mês. Aquela ideia era genial e eu sabia que devia fazer isso. Me cadastrei num site de colegas de quarto e fui à procura de algum interessado. Até que eu achei o cara perfeito.
Jameson era o nome dele, um advogado bem apessoado e muito educado, aquele tipo de pessoa culta com quem você podia ter uma boa conversa. Gostei dele logo de cara, e ele ainda tinha um cachorro e 2 gatinhas. Eu amo animais, então eu achei tudo ótimo. Estava me sentindo sozinho e agora tinha companhia de sobra. Combinamos tudo e logo Jameson se mudou para o meu apartamento, com seus bichinhos, tudo uma maravilha. Juntos passamos 3 ótimos meses em que ficamos grandes amigos. Conversávamos sobre vários assuntos. Eu admirava como ele tratava bem seus bichos. Ele era um homem admirável e eu comecei a me inspirar nele. Até que um dia, tudo mudou. Cheguei em casa depois de mais um daqueles duros dias de trabalho. Eu trabalhava no telemarketing e passava o dia inteiro oferecendo serviços que jamais compraria, atazanando as pessoas e ouvindo todo tipo de ofensa possível, de quem não aguentava mais essas ligações. Eu não podia culpá-los, ninguém gosta de ser incomodado com propaganda de serviços inúteis. Mas eu precisava pagar as contas, precisava sobreviver. Recém-formado na carreira administrativa, esse era meu jeito de ganhar o meu, enquanto espalhava currículos pela cidade em busca de poder trabalhar naquilo que me dediquei tanto. Nisso eu me identificava com Jameson. Ele era formado em Direito, mas não conseguiu passar na prova da ordem e precisava trabalhar como professor. Vivia comentando com ele como era difícil conseguir trabalhar naquilo que nos formamos e era bom desabafar com quem me entendia. Bem, mas continuando com o que eu falei lá no começo, eu havia chegado em casa depois de mais um dia de trabalho, com a cabeça estourando. Era próximo do pagamento do aluguel, então fui cobrar Jameson sua parte no pagamento. Fiz isso de forma cordial, como sempre fazia. Mas ao contrário das outras vezes, nessa ele não respondeu bem. Ficou visivelmente irritado e comentou algo sobre seu cheque de pagamento não ter vindo no endereço certo. Tudo bem, cara, essas coisas acontecem, disse eu, tentando ser compreensível. Vou pagar a parte inteira e quando você receber, você me paga o que deve. Ele concordou e achei que estávamos bem, mas mal sabia eu o que me aguardava. Quando cheguei em casa no dia seguinte, depois de mais um dia difícil no trabalho, me deparo com algo bizarro. Meus móveis estavam todos trocados de lugar. Nada estava como eu havia deixado. Fiquei muito assustado e fui questionar Jameson sobre aquilo, no que ele responde com um sorrisinho. Ué, Peter, resolvi dar uma renovada no apartamento. Achei que fosse gostar. Olha, eu sei que a intenção foi boa, mas sinceramente eu preferia tudo do jeito que estava antes. Eu respondi, tentando manter a calma e ser mais uma vez compreensível. Jameson concordou, meio desgostoso, e me ajudou a pôr tudo onde estava. Pensei que devia ser alguma crise existencial, algo tipo aquelas crises de meia-idade, e relevei. Afinal, Jameson era um cara legal, eu gostava muito dele. Dessa forma, tudo pareceu voltar à normalidade. Até que uma semana depois, eu novamente cheguei em casa depois de um dia de trabalho e me deparo com a falta de um banquinho que eu mantinha perto da minha poltrona para pôr os pés. Procuro ele em tudo que é canto. E onde eu o encontro? No quarto do Jameson. Quando perguntei para ele o que meu banquinho estava fazendo lá, ele me olhou mais uma vez com um de seus sorrisinhos e disse: Ora, você nem estava usando o banquinho para nada de útil. Eu estava precisando de algo para apoiar alguns dos meus livros de estudo, e seu banquinho me pareceu perfeito. Daquela vez eu fiquei furioso, até porque aquela era uma invasão da minha privacidade muito grande. Afinal era meu banquinho, e ele não podia simplesmente pegá-lo assim sem mais nem menos. Deveria ter pelo menos me pedido emprestado. Porém eu engoli minha fúria e decidi relevar. Afinal, brigas entre a gente só atrapalhariam o ambiente e já bastava a toxicidade do meu local de trabalho, né? Disse a ele que podia pegar o banquinho emprestado, mas que deveria me pedir antes as coisas. Ele mostrou entender e achei que estávamos bem de novo. Até que chegou o momento de pagar mais um aluguel. Fui cobrá-lo novamente e ele me deu mais desculpas. Só que dessa vez eu estava sem paciência e fui firme. Olha, Jameson, as coisas estão difíceis para mim. Ganho pouco e esse lugar é difícil de manter sozinho. Por isso que procurei um colega para dividir o aluguel. Esse foi o acordo. Preciso do dinheiro do aluguel agora. E você vai fazer o que se eu não pagar? Perguntou ele, com mais um daqueles sorrisinhos. Dessa vez, um sorriso cínico, dissimulado.
Fiquei vermelho de raiva. Gritei e disse que iria expulsá-lo se ele não pagasse o aluguel, se não arcasse com suas responsabilidades. Jameson começou a gargalhar, uma risada vilanesca, assustadora. Seu olhar tinha uma frieza, uma maldade que eu nunca vi antes. Dei um passo para trás, assustado, sem entender aquela atitude. Boa sorte com isso, meu caro Peter. Não há nenhum contrato formal que me vincule ao aluguel. Você pode buscar as autoridades para conseguir uma ordem de expulsão, mas vai ser uma papelada tremenda, que deve durar pelo menos uns 3 meses. Até lá, essa casa é minha e eu faço com ela o que bem entender. Naquele momento, eu não sabia qual sentimento me dominava mais, se era ira ou pavor. Fiquei tão chocado com aquilo que nem soube o que responder. Apenas saí correndo dali, me fechando em conjecturas. No dia seguinte, fui procurar as autoridades. Falei com eles e eles me confirmaram o que Jameson havia dito, que num caso onde não há contrato, seria muito difícil tirá-lo de lá. Eu precisaria abrir uma ação por ocupação indevida, e até conseguir acusá-lo, demoraria uns 3 meses ou até mais. Fiquei apavorado com aquilo, mas não desisti. Dei entrada na papelada e jurei que faria de tudo para tirar aquele verme da minha casa. Mas enquanto isso, terei que conviver com ele. Mais uma vez chegava em casa depois de um dia daqueles no trabalho. Abri a porta com cautela e um sentimento estranho me dominava, como se no fundo já soubesse que algo me esperava. Entrei em passos vagarosos. Tudo a princípio parecia normal, calmo, tranquilo. A paz reinava em minha doce casa. Penso que aquela sensação devia ser a coisa da minha cabeça. Vou até o banheiro e olho para o chão. Onde estava meu tapete? Havia um tapete perto do vaso sanitário, um tapete marrom, meio peludo. Não estava mais lá. Procuro ele pela casa, em todos os cantos, pensando que provavelmente o encontraria com o dito cujo, que com aquele sorrisinho cínico ia falar algo sobre eu não precisar tanto assim do tapete. Não acho encanto algum, e com certa relutância, resolvo enfim conversar com Jameson. Bato na porta. Ele não responde. Resolvo entrar assim mesmo. Assim que abri a porta, me deparei com sua visão. Ele estava sentado numa cadeira, fazendo carinho em uma de suas gatas, enquanto me encarava com um sorriso maligno. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto era frio, cruel, insano. Segurei um grito de espanto que parou em minha garganta. Mantive os pés firmes onde estava e questionei aquele homem sobre o meu tapete. Ele começou a rir, com uma risada sórdida. E então falou: aquele tapete horroroso? Ele não combinava com seu banheiro. Resolvi jogar no lixo. Está melhor assim. Mas é o meu tapete, você não pode. A casa é minha, Peter. Eu posso o que eu quiser. Fiquei possesso de raiva, mas sabia que não adiantava fazer nada. Eu precisava esperar os 3 meses. Aqueles malditos meses. E assim eu passei a viver um verdadeiro inferno. Toda vez que eu chegava em casa, algum móvel estava fora do lugar. Algo havia mudado. Comprei outro tapete, um mais simples dessa vez. O desgraçado foi lá e jogou no lixo de novo. Toda vez que eu arrumava um tapete novo para o banheiro, ele ia lá e jogava fora. Tudo era dele e eu estava com as mãos atadas, sem poder fazer nada. Poderia agredi-lo fisicamente, mas ao bem da verdade, eu tinha medo dele. Aquele sorriso, aqueles olhos arregalados, aquela expressão fria, tudo me deixava com arrepios e só de ouvir a voz dele, eu sentia vontade de vomitar ou sair correndo. Uma mistura de nojo e pavor que corroía minha alma. Você imagina o que é você voltar de um dia cansativo no trabalho, querendo descansar em sua casa, aproveitar umas horas de descanso com paz e tranquilidade. Porém, isso ser roubado de você. Toda a paz, toda a calmaria, tudo ir embora. Ter que conviver com um monstro, um parasita, que te destrói mais e mais. Passei a não querer mais voltar para casa, a ter medo do que encontraria. Passei a preferir o trabalho que eu tanto odiava
a minha casa que antes eu tanto amava. Um dia fiquei tão revoltado que comprei o tapete mais feio que vi na loja e o colei com Super Bonder no chão. Não aguentava mais aquelas provocações, então eu estava disposto a também fazer as minhas. Porém foi um erro, um grave erro. No dia seguinte, quando voltei para casa, notei algo estranho na parede. Antes havia um quadro que minha mãe me deu, uma pintura feita por ela própria. Eu amava aquele quadro, pois era uma lembrança da minha mãe que morava bem longe. E o quadro não estava mais lá. Procurei por todo o canto, mas eu sabia que seja onde estivesse, o responsável por aquilo era o maldito Jameson. Bati na porta do seu quarto. Ele me disse que eu podia entrar. Então, foi o que eu fiz. Abri a porta devagar, e eis que me deparo com a figura do homem, sorrindo para mim daquele jeito maligno, mas nas suas mãos ele trazia o meu quadro, todo rasgado e manchado com tinta vermelha, se assemelhando a sangue. Gostou? Eu sempre achei seu quadro tão sem graça. Resolvi fazer umas modificações para deixá-lo mais interessante. Naquele momento eu não aguentei. O quadro da minha mãe, que ela me deu de presente, que ela própria pintou. Parti para cima daquele homem e entramos em combate corporal, nos digladiando por aquele quarto. Um vizinho ouviu os gritos, correu até nós e apartou a briga. Mas minha ira continuava inflada e eu sabia que precisava tirar aquele monstro dali, o mais rápido possível. Não aguentava mais aquilo, chegar em casa e nunca saber como a encontraria. Dormir no meu quarto e saber que na mesma casa dormia uma pessoa odiosa que me dava calafrios. Não conseguia mais dormir direito, não conseguia mais comer direito. Comecei a ficar paranoico e a todo momento tinha medo de encontrá-lo e me deparar com aquele sorriso macabro. À noite comecei a ouvir os passos dele vindo na direção da minha porta e depois voltando. Às vezes escutava ele pisoteando o chão da cozinha e assobiando de madrugada. Já não sabia mais se era ele mesmo ou se eu estava enlouquecendo. Uma vez me deu uma grande vontade de ir no banheiro no meio da noite, mas eu tinha medo de encontrá-lo pela casa, pisoteando ou fazendo alguma outra coisa desagradável. Porém, chegou uma hora que eu já não conseguia mais segurar e precisei sair correndo até o banheiro, enfrentando todos os medos na base do desespero. Felizmente, eu não o havia encontrado e já estava voltando para o quarto. Até que eu ouço um barulho. Vinha da sala. Eu sabia que devia voltar para o quarto e me trancar no meu canto seguro, o único lugar que o maldito ainda não havia invadido. Porém, a curiosidade falou mais alto e eu fui até a sala. Quando chego lá, vejo Jameson sentado no sofá, em meio à escuridão da noite. Segurava uma lanterna e com ela lia uma revista em quadrinhos. Quando ele me viu, migou os olhos em minha direção e me deu um sorriso. Seus olhos brilhavam em meio às sombras. Peter, está acordado. Eu estava lendo um dos seus quadrinhos. Uma coisa infantil, sabe? Mas divertida, preciso confessar. Como assim? Meus quadrinhos ficam no meu quarto. Como você o pegou? Perguntei assustado, sem entender como ele poderia ter aquela revista em sua posse. Ah, isso foi antes de você começar a trancar o quarto, disse ele, aumentando aquele sorriso, agora revelando os dentes muito brancos. Gelei sem saber o que fazer, só de pensar naquele homem invadindo meu quarto e mexendo nas minhas coisas. Peguei o quadrinho das mãos dele e corri para o meu quarto. Ele começou a gargalhar histericamente. Tranquei a porta com 2 voltas e me ajoelhei no chão, chorando de terror. Não sabia o que fazer. Eu estava apavorado. Aquela noite eu não dormi. No dia seguinte, eu estava esgotado, cansado de tudo. Saí sem tomar café da manhã e fui direto para o trabalho. Chegando lá, eu estava tão transtornado que não conseguia seguir o roteiro. Quando dei por mim, estava gritando histericamente com uma mulher, descontando todo o meu desespero, toda a minha angústia, todo o meu pavor e meu ódio naquela pobre mulher. Fui demitido. Estava perdido, sem emprego, sem dinheiro e convivendo com um monstro que me consumia a sanidade. Voltei para casa, completamente derrotado,
sem saber o que fazer, exceto chorar. Quando abri a porta do meu apartamento, percebo uma coisa perturbadora. Minhas plantas haviam sumido. Eu sempre gostei das plantas e elas sempre foram meu refúgio, minha válvula de escape para as tristezas do mundo. Quando eu regava minhas plantas, adubava, cuidava delas, eu sentia que tudo estava bem e me esquecia de todas as preocupações. Eu amava aquelas plantas, como se fossem meus bichinhos de estimação. Elas não estavam mais lá, não estavam em lugar nenhum. Procurei em tudo que é parte, tomado, consumido pelo desespero. Jameson ouve meus gritos e vem até mim. Me abraça e fala: "Eu matei suas plantas, Peter. Elas já não estão mais em lugar nenhum." Começo a chorar descontroladamente. Jameson continua me abraçando, como se estivesse me acalmando. Quando percebo o que está acontecendo, o empurro com toda a força e começo a desferir golpes sobre ele. Rapidamente, Jameson se defende e começa a me agredir também. "Você vai se arrepender disso, Peter. Vai pagar caro por isso. Muito caro", disse ele, enquanto me desferia golpes. Seus olhos eram puro ódio, seu rosto era sério. Não havia mais nenhum sorriso. Ele não parecia estar brincando. Corri para longe dele, na direção do meu quarto. Me tranquei lá e peguei todas as minhas coisas. Arrumei uma mala com tudo que era essencial. Abri a porta e corri até a saída. Quando me virei para trás para fechar a porta, vejo Jameson atrás de mim. Ele estava muito machucado, o rosto ainda tomado pelo ódio, com os olhos arregalados, me encarando com desprezo. Na sua mão, ele segurava uma faca de cozinha. "Se você voltar, Peter, você vai pagar caro demais por essa casa. Agora a casa é minha, e quem manda nela sou eu." Eu corri o mais rápido que podia, corri para nunca mais voltar. Perdi minha casa, perdi meu emprego, perdi minhas plantas e perdi minha sanidade. Mas pelo menos não perdi minha vida. O mesmo não pode ser dito do irmão de Jameson e do próprio Jameson, ambos que tiveram o mesmo destino das minhas plantas e já não estão mais em lugar nenhum, pelo menos não aqui na Terra. Jameson Backman foi preso por causa de um ataque que ele desferiu a Alex Miller, onde ele atacou com uma faca. Ela então, o denunciou e ele acabou indo preso. Porém, seu irmão Harry pagou sua fiança. Só que, mesmo por causa disso, Jameson não estava satisfeito. Queria que Harry, que era bem sucedido, fizesse muitas coisas por ele, que pagasse uma casa boa para ele. Então eles discutiram um certo dia. E a discussão teve um fim trágico. Harry acabou não resistindo à briga e faleceu. Jameson então foi preso pelo assassinato do irmão e acabou tirando a própria vida na cadeia. E esse foi o fim desse monstro sórdido.